Neste vídeo eu vou tratar da performance tendo em vista a relação entre as artes. E no final do vídeo vou colocar isso em relação à noção de operatividade e transoperatividade. Mais uma vez, cabe avisar que aqui vou tratar da performance como uma categoria artística. Vou tratar da arte da performance e não de outras concepções de performance que também são importantes tanto para as artes como para as ciências humanas em geral. Não é demais dizer que o discurso apresentado nesse vídeo, embora seja fruto de muita pesquisa, constitui um discurso, uma opinião sobre os fatos, mas não constitui necessariamente a verdade. É muito difícil, ou talvez quase impossível, definir o que é performance, mas penso que é possível investigar a razão desta forma de arte ter aparecido nas mais diversas artes a partir das suas próprias questões. Até por isso, no vídeo anterior, eu busquei abordar a questão da performance através da noção de arte como ação. Me parece claro que a noção de arte como ação nas artes visuais, no campo das artes visuais, foi fruto da evolução da investigação sobre a própria especificidade das artes visuais, que, no meu entendimento, é uma das chaves para se tratar da questão da performance. A noção de arte como ação, na minha opinião, vem do campo das artes visuais, de forma mais elaborada, mais construída até teoricamente, e essa noção perpassa a performance em todas as áreas. Todas as formas de arte que buscam a performance, de algum modo, se pautam na ideia de arte como ação, lembrando aqui que arte como ação é o oposto da ideia de arte como representação. Otávio Donati, artista e professor ligado à performance, diz o seguinte: Performance é uma linguagem que está há muito tempo se fazendo e ela ainda está em pleno desenvolvimento. Já a performance ela é aquilo que também não é. Tudo aquilo que não cabe nas outras linguagens, ela pode ser trazida para a performance. Pensar que a performance não se encaixa em nenhuma das linguagens tradicionais não é pensar a performance também a partir dessas próprias linguagens? Alguns gostam de pensar que a performance é uma linguagem em desenvolvimento. Eu prefiro pensar que a performance não é uma linguagem que tem uma especificidade. É justamente a falta de especificidade em termos das categorias tradicionais das artes que define muito ou ajuda a definir muito do que é a ideia de performance. Muitas das manifestações do que hoje nós chamamos de performance estão ligadas às experiências práticas, às tentativas de colocar em relação às artes. Já no início do modernismo, a partir do início do século XX, a busca pelas correspondências sensoriais, pela sinestesia entre os sentidos e pela correspondência entre as artes foi bastante recorrente. Colocar em relação às mais diversas qualidades sensíveis, como a visualidade, a sonoridade, o texto falado ou o texto escrito e as ações feitas em cena, inclusive usando diversas mídias, misturando as mídias, foi uma das discussões e práticas que surgiram no início do modernismo. Discussões como se o teatro é a soma de todas as artes ou se ela é uma arte em si, estabelecidas por Richard Wagner e Adolf Appia, estão conectadas a essas tentativas de colocar as qualidades sensíveis numa relação de correspondência e de sinestesia. Outros artistas buscam o borramento das artes, mas para a gente poder borrar as artes é necessário defini-las, é necessário partir de pontos que já estão estabelecidos sobre o que é cada uma dessas artes.
Portanto, a performance, a partir dessa perspectiva, está muito conectada com a própria tradição das especificidades e das categorias artísticas. Falando, é claro, em termos de arte ocidental. Este cruzamento, este borramento entre as artes foi feito muitas vezes de modo hierarquizado e ilustrativo. Por exemplo, buscar a sonoridade de uma expressão visual, ou buscar a visualidade de uma expressão sonora, sendo que uma expressão foi feita antes da outra. Eu chamo essa característica de ilustrativa, quando se tenta ter uma obra multissensorial, mas se parte de um dos textos que essa obra apresenta. Por exemplo, partir do texto dramatúrgico para se fazer a encenação, ou fazer um vídeo, ou dar uma visualidade para uma música que já foi composta. Mas eu me pergunto, se existe um desejo que a performance, que a arte seja outra coisa, que não seja aquilo que já é, aquilo que já foi estabelecido por uma tradição, será que não seria mais interessante partir de outro ponto? Ao invés de pensar em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, partir de um princípio, usando uma palavra jocosa, de indisciplinaridade, de produzir obras de arte e pensamento sobre arte, partindo de conteúdos e procedimentos que são comuns a todas as artes, ou ainda que são anteriores ao próprio fazer e à plasmação da obra de arte. Neste momento, eu estou convencido de que, para pensar a arte a partir de outro lugar, de outro ponto, que não a tradição das categorias artísticas, a noção de arte como ação se torna bastante útil. Vou apresentar agora o conceito de operatividade que eu tenho utilizado nas minhas pesquisas. A operatividade é herdeira direta da noção de arte como ação. A operatividade se debruça sobre os processos de constituição da obra, sobre os procedimentos, sobre as ações e os modos de fazer uma obra de arte. No que se refere aos processos de criação, Gaston Bachelard faz uma distinção entre imaginação formal e imaginação material. Ele sugere que a imaginação formal é anterior e externa ao fazer da obra, atrelada a um projeto ou uma ideia prévia que acontece antes da execução técnica. Segundo ele, o pensamento formal seria constituído por processos idealizados, distante da realidade material das coisas. Nesta maneira de criar, a forma, o efeito estético ou as questões narrativas surgem na mente do artista antes mesmo de ele executar a sua obra. Já a imaginação material é sincrônica ao fazer e se desdobra ao longo das ações que realizam a obra, relacionada às qualidades dos materiais e às operações que se fazem com ele, operando dinamicamente a partir do trajeto do embate da mão do artista com o material. Isso se conecta com a ideia de operatividade. De modo similar, tratando sobre a bricolagem, Claude Lévi-Strauss estabelece uma distinção entre o modo de agir do engenheiro e do bricoleur. Segundo ele, o engenheiro submete a matéria e as ferramentas a um projeto previamente estabelecido, enquanto que o bricoleur tem a ideia do seu trabalho a partir dos materiais, ferramentas e equipamentos que dispõe. Assim como na arte como ação, os artistas que trabalham de forma operativa estão interessados
mais nos modos de constituir a obra do que nos efeitos ou na representação que pode surgir a partir dessas ações concretas, fazendo com que as ações que constituem o fazer de uma obra, as operações, procedimentos usados pelo artista, sejam uma parte essencial do sentido que essa obra tem para esse artista, sem que isso exclua outras camadas de significação possíveis, latentes na obra e mesmo desejados de ser expressos pelo artista, como a representação, o efeito estético e assim por diante. Assim como a noção de arte como ação, a noção de operatividade não se restringe apenas ao campo da performance arte. Isso coloca a noção de operatividade como algo que não só perpassa todas as formas de arte, mas também se localiza antes das categorias, antes das qualidades sensíveis e antes das significações dos trabalhos, antes da questão formal, antes da narrativa, antes da significação que o trabalho vai ter para o público, para as outras pessoas. A operatividade está ligada, então, aos questionamentos e aos conceitos utilizados pelos artistas, e não ao campo da apreciação da obra de arte, embora esses aspectos todos estejam conectados. Os artistas interessados em operatividade, no caso da performance, apresentam para todos que comungam dessa experiência, no momento em que ela é apresentada, os modos de fazer o trabalho, as operações técnicas, as operações materiais e todos os procedimentos constituem parte da obra que é apresentada para os outros. Associada à noção de operatividade está a noção de transoperatividade. A transoperatividade se caracteriza quando uma determinada ação ou procedimento artístico gera mais de uma qualidade sensível. Uma ação que gere sonoridade e visualidade ao mesmo tempo, por exemplo. E também quando uma determinada ação gera outro procedimento ou outra ação. On the moviola, a sort of miniature movie projector. Assim, a transoperatividade pode ser um dos modos de romper com a relação hierárquica entre as artes e com a relação hierárquica entre as qualidades sensíveis dentro de uma mesma obra. Nessa performance do grupo de pesquisa insubordinada, o ato de pedalar é posto em cena, interferindo na videoprojeção. Além disso, a cada pedalada gerava-se uma retroalimentação que provocava o som de uma microfonia,
em função de um microfone colocado no pedal que passava por um alto-falante colocado no quadro da bicicleta. Nesta outra performance, o som gerado por um disco de vinil colocado em loop é alterado pela pressão das canetas no ato de desenhar sobre ele. E estas operações são feitas em cena. Esta posição da operatividade, sendo anterior à obra executada, que pode perpassar todos os fazeres artísticos e que se localiza num lugar anterior às próprias categorias artísticas, tem norteado meu trabalho como artista e também como professor. Pela minha própria experiência, eu acredito que se desejamos um ensino de arte que rompa com as categorias e com as habilitações específicas, principalmente nos cursos de graduação em arte, a noção de arte como ação e de operatividade, associadas à noção de singularidade na produção artística, que leva em conta os diversos modos de fazer e de pensar o fazer da arte, tem algo a contribuir, pois esses fatores acabam por estabelecer uma atenção privilegiada às técnicas, tradicionais ou não, e aos procedimentos e modos de fazer, atribuindo sentido a eles, dotando eles de um senso crítico com relação às nossas realidades e contextos específicos, incluindo aí a relação entre os procedimentos, técnicas e materiais e o seu potencial significante de modo amplo.